Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver nos ouvindo, onde você estiver, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius e eu quero dizer que manga com leite faz mal para a saúde. É verdade esse bilhete. E não, você não vai ouvir outra pessoa falando uma frase bacana no começo do episódio, porque eu estou sozinho. E porque esse é o Open Mic, eu quis falar porque a ideia do Open Mic é que eu falo o que me der na telha, e já que eu quis falar, eu falei e ninguém tem nada contra isso. E é verdade esse bilhete também. Bom, como você já deve ter percebido, eu fiz uma grande fake news, uma das mais conhecidas desse mundo, pelo menos aqui no Brasil, né? Há anos, décadas, talvez até um pouco mais de um século ou dois, não sei. Não faço ideia quando surgiu essa ideia de que manga com leite faz mal. O pessoal conta aí, né? A gente aprende, né, nas aulas de história hoje em dia já estão falando que foi por conta da escravidão, para que os escravos não tomassem o leite dos patrões enquanto eles tinham manga à vontade nos pés de manga que tinha na fazenda, enfim, aquela coisa toda. Eu também não fui atrás para checar essa informação, mas o fato é que manga com leite não faz mal. Eu já tomei leite com manga e tô vivo até hoje. Todo mundo que eu conheço que fez isso tá vivo até hoje, nunca ninguém teve nenhum problema. Tá aí a maior prova de que isso é uma grande fake news. Realmente, quando a gente aprende um pouquinho de ciência, a gente sabe que não tem sentido nenhum você falar que manga com leite faz mal. Fake news em ciência existe. Isso que eu falei até agora há pouco foi um dito popular, né? Um conhecimento que foi passando de geração em geração, não necessariamente algo científico, mas a gente encontra informações científicas, sim, distorcidas facilmente. A gente encontra isso a rodo pelas redes sociais, especialmente em redes sociais. E hoje eu quero falar de fake news que são divulgadas por aí, especificamente sobre o assunto da moda, o tema do momento, que é o Covid-19, o coronavírus. Guess what, bitch? Coronavirus! Quantas informações falsas não têm sido transmitidas, propagadas em todos os meios por aí, e a gente acaba acreditando sem saber, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando a informação é científica, você que não é cientista não tem obrigação de saber, né? Por favor, né? Ninguém nasceu sabendo essas coisas. Quando o cara é cientista mesmo, então quando você encontra um cientista de verdade, ele tem a obrigação de saber pelo menos alguma coisa. E o nosso objetivo vai ser tentar jogar um pouco de luz sobre esse assunto, que para muita gente parece realmente algo muito obscuro. Eu já venho de uns anos aí numa cruzada tentando combater essas fake news de redes sociais. Então, dessa vez, eu decidi fazer o meu primeiro episódio de Open Mic falando sobre fake news, especificamente dessas de redes sociais. E antes de eu continuar, dá um joinha aí se você está gostando das nossas programações, dos nossos programas, os programas que são já rotineiros. Todas as sextas-feiras nós temos a liberação de um episódio novo e durante a semana nós vamos soltar um episódio mais curtinho. Eu sozinho ou a Maura sozinho, a gente vai abrir o nosso microfone, Open Mic, e a gente vai falar aquilo que a gente bem entender, sempre seguindo o tema sobre ciência, já que o Origens Podcast é um podcast sobre ciência e sobre como a gente pode passar isso de uma maneira mais legal, mais acessível para você que não é desse meio e não tem a obrigação de saber aquilo que todo cientista sabe. Sigam a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos em tudo que é plataforma aí de podcast, no Spotify, no Deezer, Google, Apple, você vai encontrar a gente em todo esse lugar. Origens Podcast. Procura lá a Tartaruga Marinha, que é o nosso logo, e você vai encontrar a gente com grande facilidade. Então vamos lá, começando eu quero dar algumas dicas de como você pode identificar uma fake news. Isso não necessariamente só científica, qualquer uma fake news. Vou dar algumas dicas daquilo que a gente já tem observado. E assim você não precisa depender necessariamente de especialistas para te ajudar. Você mesmo pode pelo menos identificar algo que você pode levantar uma dúvida e que você vai questionar e buscar uma informação adequada. Estamos aí em época de eleições também, não vou entrar sobre política, não gostamos de falar sobre isso, mas essa dica também serve para você filtrar mensagens de cunho político, de cunho ideológico, mensagens polêmicas, teorias da conspiração, seja o que for. E eu vou começar com alguns tipos
tipos de notícias que a gente já começa a questionar, duvidar. Se a gente não tem as informações corretas, a gente não pode necessariamente dizer isso é falso, mas a gente pode duvidar. Alguns tipos clássicos de fake news: aquilo que parece com sensacionalismo, aquilo que é revolucionário, aquilo que tem a ver com conspirações. Você vai ouvir muita coisa aí, porque tem um novo tipo de alimento que não sei o quê, porque a água magnetizada vai salvar a tua vida, porque o sal do Himalaia, não sei o que, a planta é milagrosa, nunca foi visto antes e agora de repente todo mundo sabe e alguém descobriu e nós estamos divulgando para o mundo inteiro. E boa parte, quando envolve produtos específicos, você vai perceber, esse produto é sempre mais caro. Olha aí com cuidado para ver os interesses financeiros que tem aí por trás. Aqueles sensacionalismos do tipo, nossa, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer. Cuida com esse tipo de coisa. As conspirações, quando alguém fala assim, não, Tem sempre alguém que quer te enganar. ninguém sabe dizer quem são eles, nem por que eles fazem isso, mas eles querem enganar o mundo inteiro. E eles movimentam trilhões de dólares, governos, instituições e organizações, e você está sendo enganado. Para que eles fazem isso? Só para poder se reunir às escondidas, como se fosse uma seita secreta, e dizer assim, olha, nós enganamos o mundo inteiro. Gente, faz favor, né? Não faz o menor sentido. Pelo menos tentem responder, né? Quem são eles e por que eles querem isso, se eles não estão ganhando nada com isso. Tem conspirações aí de todo tipo. Desconfie também de notícias com frases como assim, não querem que você saiba. Veja logo, porque quando souberem vão mandar apagar esse vídeo do YouTube. Como se quisessem espalhar segredo nas redes sociais, baixinho, tá? Pra ninguém descobrir, porque se esses grandões, que ninguém sabe quem é, descobrir, eles vão mandar apagar esse vídeo, vão cancelar as contas do Twitter e do Facebook, etc. Vai espalhar um segredo em rede social? Gente, faz sentido? Rede social, quando você expõe a tua vida pro mundo inteiro, vai espalhar um segredo? Isso tá muito mais pra fofoca. Faz algumas perguntinhas. Quem é que tá falando? Tem certificação? Tem como verificar? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, porque uma fake news do coronavírus. Lá no comecinho, eu vi um vídeo que a pessoa falava assim, olha, eu sou um químico, trabalhei numa indústria química por milhões de anos, e então eu posso dizer porque eu tava lá dentro e álcool não presta pro coronavírus, você tem que usar vinagre. Gente, quem é essa pessoa? Eu tenho algum conhecimento científico, algum conhecimento de química, eu sei que o álcool realmente funciona e o vinagre não tem nada a ver. Mas você que não sabe, pergunta, quem é essa pessoa? Ele falou o nome, mas ele não falou nem qual era a suposta indústria química que ele trabalhava, nem em que ele trabalhava. E se você quer ser chato, ainda você pergunta. Tá, indústria química, você trabalhava lá, você fazia o quê? Você era o manobrista, você era o segurança, você era o auxiliar de serviços gerais, ou você era o químico responsável por fazer as manipulações químicas? Porque não basta só você trabalhar na indústria química. Parece que eu tô sendo detalhista, preciosista, mas é nesses detalhes que a gente pega as pessoas que estão fazendo, divulgando notícias por mau caráter mesmo. E essa pessoa, ela tem uma certificação? Por exemplo, um médico tem que ter um CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, que ele aprova e atesta dizendo, esse médico, ele é um médico. O engenheiro tem o CREA. O advogado é um pouquinho diferente, mas ele tem a OAB. Quer dizer, se o cara tem esse documento, ele tem um registro profissional, ele está sendo fiscalizado e o órgão de controle, ele tem como dizer que esse profissional está atuando corretamente, conforme a própria profissão exige. O químico também tem o CRQ, o Conselho Regional de Química, e os Conselhos Regionais, os federais, enfim, existe toda uma regulação. Não basta o cara dizer assim, eu sou química. Tem muita notícia que o cara fala assim, eu sou médico, e agora esse tipo de produto agora é milagroso, os outros não. Cadê o CRM dele? De onde que ele é? E ainda pode acontecer do cara colocar o CRM e falar assim, eu sou o fulano de tal, médico do Albert Einstein, e o meu CRM é esse. Ótimo. Então, se ele deu o CRM, você vai fazer o seguinte, você vai anotar esse nome, vai anotar o CRM e vai procurar nos sites lá do Conselho de Medicina e ver se essa pessoa que está falando ou que escreveu o texto realmente é aquele médico. Essa informação também é pública. Você passar na frente de um consultório, você vai ver o CRM do médico lá, consultório odontológico, você vai ver o CRO dele. Então você pega e joga lá no dado e vai dar, de repente, credibilidade pro assunto. Já que ele deu, vai e verifica. Muitas vezes o profissional até pode ser real, mas não é ele que escreveu aquilo, alguém que colocou o nome dele, fez uma fake news com isso. Então fique atento com esse tipo de coisa. Mas você vai perceber que a maioria, pessoal, nem fala nada disso. A maioria das fake news. Às vezes a pessoa menciona alguma instituição de pesquisa ou alguma empresa. Verifique se essa empresa existe. Às vezes um Google simples vai ver que essa empresa não existe, não tem nada a ver com a história. E muitas vezes não vai mencionar nada, simplesmente vai dizer algo do tipo, estudos científicos comprovam, os cientistas estão falando. Gente, qual estudo científico? Qual cientista? De qual instituição
instituição. Ou às vezes a pessoa fala de maneira genérica, assim, a ciência já provou tal coisa. Quem é a ciência? Onde que ela mora? Se eu quiser reclamar com a ciência, o que eu faço? Pega um produto que você tem na geladeira ali, olha no rótulo, você vai ver lá um saque, ou seja lá qual a sigla de atendimento ao consumidor, e vai ter o endereço da indústria, vai ter um telefone, vai ter um e-mail, algum contato, ou um QR Code para você escanear com o teu celular, para você entrar em contato caso haja alguma reclamação, por exemplo. Ciência. Quem é ciência? Quem é ciência? Onde que está essa ciência? Você não tem como reclamar, você não tem como conversar com ela, como verificar se o que ela fala é real ou não. Não existe esse negócio de você personificar a ciência ou falar de maneira assim, estudos científicos. Gente, qual estudo científico? Se há estudos científicos, se a pessoa tem esse conhecimento, lê um artigo científico, então que ela coloque esse artigo científico lá para você poder perceber e avaliar se aquilo realmente é verdade. Não se faz ciência falando em rede social. Ciência se faz com publicações científicas e mais, revisadas por pares, o famoso peer review. Significa que se eu vou fazer uma publicação sobre genética, vai ter uma comissão, uma banca ou alguns revisores especializados em genética que vão olhar o meu trabalho e ver se o que eu estou escrevendo tem algum fundamento. Se não é uma publicação nessas condições, descarta. Ah, pode ser verdade? Pode, mas se é verdade, por que não fez os passos certos então? Então isso daí você já desconfia. Cientistas, que cientistas? Dá um nome, dá onde ele trabalha, para que você possa ir atrás e pesquisar, verificar. Senão a gente pode cair no famoso efeito do jaleco branco. Já viu? Propaganda de comercial de sabão em pó, comercial de qualquer coisa que seja, tá lá um cara com jaleco branco. Ó, eu sou especialista no assunto, eu sou cientista do assunto. O cara é ator, tá lá no comercial, por que você vai acreditar nele? Só porque ele vestiu um jaleco branco? Não acredite em quem dá carteirada em ciência, não existe isso. Eu sou cientista de tal universidade. Ou algum cientista famoso de uma universidade famosa falou isso. Se falou mesmo, tem como checar. Então você vai lá. Se não falou nada disso, já descarta na hora. Vou dar mais uma dica, busque mais de uma fonte. Não vem com esse negócio de Wikipédia, tá? Tem coisas certas no Wikipédia, mas Wikipédia e outros sites semelhantes em que qualquer um pode fazer edição, você não tem como confiar necessariamente nas informações que tá lá. Tem muita coisa certa sim, mas não pode ser uma fonte de pesquisa, mas você vai procurar muitas outras. Vai procurar fontes de pesquisa especializadas, por exemplo, naquele assunto. Se o assunto é coronavírus, você vai pesquisar fontes que tenham a ver com ciência, tem a ver com saúde e por aí vai. E não uma só. Sabe por quê? Porque você pode, às vezes, achar uma fonte completamente tendenciosa e falar que a cloroquina, por exemplo, é um milagre. Mas se você for procurar uma outra fonte que também é tendenciosa para o outro lado da coisa, porque tem um jogo político nesse negócio da cloroquina, vai dizer que não, a cloroquina é uma farsa. Então, é milagrosa ou é uma farsa? E aí? Procura mais fontes. Analisa os argumentos de cada um. Vinícius, dá trabalho fazer isso. Por que eu não posso acreditar numa mensagem que vem de WhatsApp, que alguém já teve o trabalho de fazer isso? Simplesmente porque esse alguém nem sempre teve realmente trabalho de fazer isso. E só jogou lá uma informação qualquer. Pode ser por motivação política, pode ser por qualquer... por ter uma fama de uns 15 minutos e aí você tá caindo numa conversa. E aqui já fica uma outra dica. Onde você viu essa notícia? Só na WhatsApp? Só no Facebook ou no Instagram ou redes sociais? Gente, por mais que algumas redes da grande mídia, grandes comunicadores tenham a sua parcialidade, quem que não é parcial, né? Por mais que sigam alguma linha editorial específica, alguma ideologia, quem que não segue uma ideologia, você tem a sua cosmovisão, você vai seguir isso. Nós já comentamos sobre isso nos primeiros episódios do Origem Podcast. Volta lá para você relembrar o que nós falamos sobre cada pessoa ter uma visão de mundo, um conhecimento, já uma bagagem que carrega para analisar os dados e as informações. Mas essas grandes mídias, por mais que tenham pessoas parciais, se algo é importante, de grande abrangência, mundo inteiro, país inteiro, vai noticiar alguma coisa. Mas não, isso tudo é teoria da conspiração, eles querem enganar a gente. Só quem fala a verdade é aquele cidadãozinho que publicou. Gente, desconfie. Eu já vi muitas coisas, muitas informações que eu recebi pelo WhatsApp que são verdadeiras, mas todas elas eu encontrei correspondência fora de rede social. Agora, aquelas informações que eu encontrei só, a minha experiência agora, só exclusivamente em redes sociais, todas elas 100% foram falsas ou continham alguma coisa falsa. Então não acredite somente em redes sociais. E uma última dica, perceba algumas questões de gramática, de escrita, porque às vezes a pessoa que escreveu nem sabe escrever direito, e aí você começa a ver tudo falta de concordância, falta de gramática. Se a informação é real, se o cara é inteligente para poder passar uma informação técnica, ele sabe escrever. E quem transmite uma informação verdadeira tem sim uma preocupação de se fazer bem, de comunicar bem, né? Se fazer bem entendido, então vai passar por uma revisão. Esse também é uma outra dica.
E aí eu vou mencionar rapidamente, porque esse Open Mic tem que ser curto, não pode ser muito grande, merece talvez até um episódio só para falar de fake news de coronavírus, mas eu vou mencionar algumas que a gente tem observado aí nesses dias. Eu já falei dessa do vinagre, não cola. Por exemplo, saiu uma pesquisa do Hospital das Clínicas da USP, que ela mostrou que confinamento, o isolamento torna as pessoas mais vulneráveis à Covid-19. Não tem que isolar, tem que mandar embora todo mundo de casa. Gente, cuidado. Esse teve realmente uma pesquisa da USP, do Hospital das Clínicas da USP. Então, o que a gente faz? Vai checar. Sabe o que essa pesquisa diz? Que o vírus ele pode permanecer suspenso no ar por horas se não houver ventilação. Não fala nada de que manter confinado torna as pessoas mais vulneráveis. Isso a pesquisa não disse. Cuide com o que as pesquisas não dizem. Foi realizado também no ambiente hospitalar. Então, nós temos uma pesquisa específica no ambiente fechado, hospitalar, com grande movimentação. Ou seja, se você está em casa com bem menos pessoas do que no hospital, e se você abriu a janela e teve uma ventilação, então esquece os dados dessa pesquisa. Não serve para você. Não é disso que ela está falando. A pesquisa nem menciona relação com medidas públicas, nada disso. Então não tem por que a gente querer politizar algo que não é verdade. Foi divulgada também uma foto de um coração, aquela coloração azul, arroxeada, tal, dizendo que a pessoa morreu porque usou prolongadamente a máscara. Outro fake. Essa foto é de um coração, ela é de 2017. 2 anos antes da doença surgir. Foi feita na Turquia e a pessoa morreu de suicídio. Então não tem nada a ver. Outra que a máscara é inútil porque o vírus passa pelos poros. É uma meia verdade nisso daí. O vírus é verdade que ele é menor do que os poros, então ele passaria. Mas o vírus não viaja sozinho, ele não tem capacidade de voar, ele não se locomove por conta própria. Ele é disperso por aerossóis. O que é aerossol? São partículas bem pequenas de líquido ou sólido dispersas no meio do ar. Por exemplo, o teu desodorante, se não for aquele rolão, né? Aquele spray lá é um aerossol. O ar é um dispersor. Quando você fala, tosse, ou respira pela boca mesmo, por exemplo, você está jogando partículas de saliva junto. E essas partículas de saliva carregam o vírus, como se fosse aí o ônibus do transporte coletivo. Só que essas partículas, sim, são maiores que os poros, então não passam pela máscara. Outra clássica teoria da conspiração. Covid-19 faz parte de um plano de controle populacional porque não sei o que, eles querem matar os velhos, eles não querem que países cresçam a população e seja lá o que mais eles... Nossa, a gente ouve esse tipo de coisa. Bom, eu não, né? Mas as pessoas, a humanidade ouve esse tipo de coisa há séculos. A gripe espanhola, por exemplo, falaram isso, e porque tinha que reduzir a população mundial. Acho que na época da gripe espanhola eu não achei essa informação, mas eu tenho certeza de que tinha menos da metade, se não me engano, até menos de 1/3 da população de hoje. E ainda assim estava precisando ter controle populacional. Esse tipo de teoria conspiratória nunca vai ser sustentada por evidências. Não tem dados científicos, demográficos, econômicos, sociais, enfim. Nada que suporte essas alegações. Aí tem gente que fala assim, o vírus foi criado artificialmente. Pessoal, informação técnica científica, que você não é obrigado a saber, mas agora está sendo informado pelo Origens Podcast. É possível rastrear sequências genéticas e verificar se elas foram sintetizadas em laboratório ou se elas são naturais. É possível você identificar isso. E isso já foi feito várias vezes sobre o coronavírus e sempre foi visto que ele não foi sintetizado. Como que surgiu esse coronavírus? É uma mutação em outros vírus que são semelhantes. E aqui eu já vou te dar outra informação. Coronavírus não é o vírus, não é o nome do vírus, é o tipo de vírus. É porque ele tem proteínas por fora da sua cápsula que, quando você olha no microscópio, você parece que ele tem uma coroazinha em volta. Aí chamaram de coronavírus. Tem vários coronavírus diferentes. Esse que causa Covid-19 é o SARS-CoV-2. E outros coronavírus não causam essa mesma doença. Então, quando alguém falar assim, outra informação que já existia coronavírus há décadas atrás. Sim, existia coronavírus. Não existia o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Então, cuidado com essa informação também. Aí vem gente falando que jejum prolongado, banho frio, beber água quente, com determinada mistura de um monte de produtos conhecidos, mas de uma maneira estranha e vai prevenir o vírus ou vai curar. Gente, vírus você vai prevenir ele mantendo o seu sistema imunológico muito bem saudável. Então, se você comer comidas saudáveis, você vai estar mantendo o seu sistema imunológico forte, vai ficar mais fácil de você resistir ao coronavírus. Mas não cai nessa conversa de que eu vou beber um chá bem quente para matar o vírus que tá na garganta. Um líquido quente mata o vírus, sim. Só que numa temperatura tão quente que vai matar tua garganta junto. Então não caia nessa conversa. Eu vou gagarejar com água salgada ou água morna. Não, nada disso. Uma outra bem clássica, mas é um tanto quanto recente, diz que o termômetro infravermelho, esse que o pessoal fica na entrada dos estabelecimentos e aponta para a testa, ele causa males à glândula pineal.
Não pode colocar na testa, tem que colocar no braço. Outra informação que você não é obrigado a saber, mas você está aprendendo aqui no Origens Podcast. Esses sensores infravermelhos dessa pistolinha não afetam a tal glândula. Essa glândula, para começar, ela é muito pequena. Para o cara poder mirar e acertar nela sem enxergar, o cara tem que ser muito bom. A mira tem que ser excepcional. Outra coisa, essa glândula, ela não está no rumo, vamos dizer assim, da testa. Ela fica lá no meio do cérebro, lá dentro da cabeça, muito bem protegida, tem tecidos em volta, tem um arcabouço ósseo, tem todo o cérebro em volta, tem ainda a caixa craniana, tem as membranas, tem a pele, tem músculo, tudo isso, e ele ainda fica mais para baixo, mais assim na linha dos olhos, vamos dizer assim, não acima na testa. Então, ainda que esse raio alcançasse o interior do cérebro, que não alcança, ainda assim, para acertar, tá bem fora de prumo. Não precisa se preocupar. Esses termômetros, eles são usados no mundo todo faz anos, ninguém nunca teve problema, ninguém nunca reclamou disso. Essa radiação infravermelha, ela só mede a temperatura, ela não altera nada. Quer um exemplo de uma radiação que altera alguma coisa? É a ultravioleta, mas aí é um outro tipo de radiação, e ainda assim, ele afetaria só a superfície, ou seja, que queimaria a pele, poderia causar câncer de pele, aquela proteção toda que a gente fala com questão ao sol, nas horas mais quentes do dia, por exemplo. Então fique tranquilo com esse termômetro. E tem outra que eu preciso alertar sobre esse termômetro. Se eu medir no braço, na mão, nas extremidades do corpo, as extremidades do corpo são mais frias que o resto do corpo. Eu posso ter um falso negativo. A pessoa pode medir lá, 36,5, 37, tá certo. Mas isso é no braço. Na verdade, a minha temperatura corporal é maior porque eu estou com febre, em outras partes do corpo eu percebo melhor. Então, realmente é algo que tem que se tomar muito cuidado. São muitas fake news. Eu não vou me alongar aqui, porque senão eu vou fazer um episódio inteiro só disso. Eu só vou terminar com uma outra informação, tem tantas aqui para falar, mas uma outra só. Tem para falar da ivermectina, do Charles Lieber, pesquisador americano que supostamente teria vendido o vírus para a China. Outra para falar para não tomar antibiótico. Gente, antibiótico em vírus não, antibiótico mata célula, vírus não tem célula. Por aí você já consegue perceber. O pessoal fala de tomar antibiótico antes de surgir a febre, que é para você precaver. E aí é assim que se criam superbactérias. Aí tem gente que fala da vacina. Olha, eu não vou falar de vacina, procura aí na sua lista o episódio sobre vacinas e você vai ver tudo a esse respeito. E por que os movimentos anti-vacina são tão prejudiciais à humanidade. Por fim, a última coisa que eu quero mencionar, eu não vou terminar esse podcast sem mencionar, porque eu achei o maior absurdo de todos. É uma postagem que, entre outras coisas, entre outros absurdos, fala de que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5, ou seja, ele é ácido. E para você poder prevenir contra o coronavírus, você tem que manter o seu corpo alcalino. É um absurdo muito grande, porque eu já vi essa história de ácido alcalino inúmeras vezes com outras aplicações, e sempre tem alguma coisa errada, muito errada. Por exemplo, pH, para você que não sabe, ele mede o potencial hidrogeniônico, por isso pH, de algum meio. É o que ele vai dizer se é ácido ou se ele é alcalino. Essa escala, ela vai de 0 a 14. Guarda essa informação. 0 a 14. O meio, então, 7 é o neutro. Então, se você tem uma substância 7, ela é neutra. Para baixo de 7, ela é ácida. Para cima de 7 ela é alcalina. Um detalhe importante é que nas extremidades, lá 0, 1, ou do outro lado 13, 14, não há vida, porque ele é tão forte que mesmo os seres vivos não conseguem sobreviver. Na verdade, o nosso corpo humano, ele se mantém em equilíbrio e possui mecanismos para acidificar ou alcalinizar o sangue ou o meio intercelular conforme seja necessário. E se esses valores, eles têm que ficar mais ou menos neutros, isso é verdade. Mas se eles começarem a cair muito para baixo de 6,9 ou para cima de 7,8, o paciente já corre risco de morte, dependendo da sua condição. Então é uma variação bem simples, bem sensível. Se o corpo não conseguir regular isso, esse pH fala do sangue, né? Essa medição do sangue especificamente. Se modificar muito e o corpo não conseguir regular, o paciente pode morrer. E aí a gente ouve que nessas mensagens que você tem que comer, por exemplo, banana, limão verde, que tem o pH 9,9. Alguém aí sabe que o limão é ácido? Mas olha o que eu falei, já expliquei para vocês, o ácido é de 7 para baixo. Como o limão é 9,9, o limão amarelo é 8,2, o abacate é 15,6, opa, mas o pH só vai até 14, como assim? E aí continua, depois o abacaxi é ácido pra caramba, o cara vai me dizer que tem pH 12,7, isso é super alcalino, já quase no limite da vida, e o agrião, o campeão de todos, 22,7 o pH, e aí a gente solta o microfone e sai do palco, porque realmente não dá pra suportar uma informação tão falsa como essa.
Pessoal, fiquem ligados no Origens Podcast e vocês vão ter informações um pouco mais embasadas para a gente poder realmente não ser vítima dessas fake news. Sigam os nossos canais e a gente se encontra no próximo episódio, no próximo Open Mic. Até lá!